Olá a todos, bem-vindos à Unidade Curricular Comportamento do Consumidor da Licenciatura de Gestão de Marketing. Em termos de objetivos da Unidade Curricular, pretende-se que, no final da mesma, os alunos consigam conceptualizar as diferentes variáveis explicativas do comportamento do consumidor, quer estejamos a falar das variáveis internas ou das variáveis externas, analisar o comportamento do consumidor no contexto da gestão de marketing e desenvolver um modelo multidimensional do processo de tomada de decisão. Em termos de competências e resultados, espera-se que desenvolvam um projeto que poderá ser constituído por vários estudos, suscetível de analisar os principais fatores externos e internos que influenciam o comportamento de consumo, e esse projeto irá incorporar várias técnicas de análise do comportamento do consumidor, de forma a concorrer para uma compreensão globalizadora dos processos envolvidos nas práticas do gestor de marketing. Em termos de metodologia, teremos momentos teóricos, momentos práticos, em que se pretende criar momentos de reflexão e ação sobre os conceitos desenvolvidos. Irão existir momentos de estudos de casos, discussão de temáticas e trabalhos de grupo, especificamente um trabalho de grupo que será desenvolvido. Conteúdos programáticos: o comportamento do consumidor no contexto da gestão de marketing e das ciências do consumo, tendências de consumo, as variáveis explicativas do comportamento, as variáveis internas, e falamos aqui dos processos cognitivos, motivação, atitudes e emoções, as variáveis externas, classe social, grupos de referência e de pertença, estilos de vida, e por fim o processo de tomada de decisão, as etapas do processo, reconhecimento do problema, recolha e tratamento de informação, avaliação de alternativas, decisão de compra, processo pós-compra, situações de compra e de consumo, interação entre as implicações e o conhecimento, decisões de elevada implicação e decisões de reduzida implicação. Em termos de avaliação, estará contemplada as três tipologias de avaliação: avaliação contínua, e aqui esta é constituída por três momentos. O primeiro momento é o relatório intermédio do trabalho sobre a caracterização dos comportamentos dos consumidores no mercado de relógios de pulso, em que terão uma primeira entrega constituída pelas revisões da literatura e também por um inquérito. O segundo momento será o relatório e a defesa final do trabalho, que estará previsto para maio, e depois a resolução de um caso prático individual no dia 15 de maio. Em termos de avaliação periódica, esta consiste no relatório de defesa final do trabalho sobre a caracterização do comportamento dos consumidores no mercado de relógios de pulso, e este trabalho terá que ser feito a nível individual, terá uma ponderação de 30%, e a prova única de avaliação, que terá uma ponderação de 70%. E a avaliação final, que consiste na prova única de avaliação, a agendar pelos serviços, e tem uma ponderação de 100%. Portanto, em termos de avaliação, são estes os procedimentos. Em termos da bibliografia que é recomendada, são estes os livros de base da unidade curricular, sendo que um foi disponibilizado também em suporte eletrónico. Sobre o comportamento do consumidor, entrando efetivamente nesta temática, interessa perceber e interessa identificar como é que nós poderemos definir o comportamento do consumidor, quais são as variáveis explicativas do comportamento e as correntes teóricas explicativas do comportamento do consumidor. Em termos de questão, o ponto de partida é o que é o comportamento do consumidor e qual a importância do seu estudo, especificamente no contexto da gestão de marketing. Então, podemos definir o comportamento do consumidor como o estudo das atividades do consumidor no processo de troca de valores por produtos ou serviços que satisfaçam as suas necessidades, ou então o processo pelo qual os indivíduos ou grupos selecionam, adquirem, usam produtos, serviços, ideias ou experiências onde ele dispõe para satisfazer as suas necessidades e desejos. Ou seja, no fundo, prende-se com as atividades do consumidor no processo de troca de valor por produtos ou serviços com vista a satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Assim, em termos de processo, poderemos dizer que o consumidor reconhece as suas necessidades, procura um produto que permita satisfazer as suas necessidades, utiliza o produto e avalia a sua utilização. Para compreendermos o comportamento do consumidor, normalmente utilizamos uma abordagem multidimensional, que engloba as disciplinas como a psicologia, a sociologia, a economia e a antropologia. Assim, quando falamos no âmbito da psicologia,
Focalizamos-nos mais no consumidor e no estudo do indivíduo, as suas características, os seus traços de personalidade, os processos cognitivos no que diz respeito à atenção, à percepção, à aprendizagem, à memória, a motivação, as atitudes e os intervenientes, ou todos os processos que estão inerentes à etapa do processo de tomada de decisão e o tipo de decisão que também está associada. São decisões de alta ou de baixa implicação. Depois temos a sociologia, que focaliza o estudo no contexto social e na sua influência no indivíduo. E aqui falamos de questões como a cultura, subcultura, classes sociais, grupos de referência e a forma como estas dimensões acabam por influenciar o comportamento do consumidor. Em suma, interessa-nos perceber que, para estudarmos e para percebermos esta temática de comportamento do consumidor, temos de ter em conta as características do consumidor, o processo comportamental e as atividades do consumidor. Então, o consumidor acaba por estar inserido numa sociedade que está regida por cultura e pelos seus próprios valores. Depois poderemos falar em características muito associadas às subculturas mais específicas, que aquilo já vimos noutras unidades curriculares, concretamente em cultura, ideologia e mercado, falamos da questão da cultura, dos valores, da subcultura, a importância também das variáveis demográficas, personalidade e estilos de vida. A influência dos grupos de referência no comportamento do consumidor, na forma como este escolhe e como toma inclusivamente decisões. Depois, as questões mais de fora interna, ou seja, a motivação, a percepção, a própria questão relativamente à aprendizagem, as atitudes, como é que é este processo de formação das atitudes, vamos ver as escalas que poderemos eventualmente também utilizar e a tomada de decisão. E como é que acontece então a tomada de decisão? Ao reconhecimento das necessidades, a procura e avaliação de diferentes alternativas, compra e utilização de um produto ou de um serviço, a avaliação da experiência, o feedback e a conclusão de todo o processo. Para concluirmos esta informação, interessa perceber, e vamos usar esta imagem ao longo ou no desenrolar desta unidade curricular. No centro temos o comportamento do consumidor. No primeiro nível temos as variáveis internas, estilo de vida, motivação, atitudes, memória, aprendizagem, atenção, percepção e a personalidade, que, tal como já referi anteriormente, interferem na forma como o indivíduo se comporta nas suas escolhas, nas suas decisões e também influenciam o próprio processo de compra. E as variáveis externas, valores, subcultura, grupos de referência, classes sociais, que também por si acabam por influenciar este processo de tomada de decisão e de compra. Ou seja, esta abordagem multidimensional do comportamento do consumidor será focada muito nestas variáveis internas, mais do foro da psicologia, e nas variáveis externas, mais do foro da sociologia.